como estão os sistemas de governança. O Guiba vai fazer a introdução para a gente também hoje. A gente tentou trazer professores que estão envolvidos com isso no dia a dia mesmo, na vida, que gostam desse assunto também, que têm uma experiência que a gente confia. E a gente vai ter várias aulas aí que vão ir se aprofundando. A última aula vai ser especificamente sobre árbitro. Esse grupo de estudo, ele é patrocinado pela Árbitro, então agradecimentos aí. Depois, no final de setembro, a gente vai fazer um campeonato de debate sobre governança, que vai ser com alunos de universidades, mas o grupo de estudo em si, as aulas, é para todo mundo que queira aprender. A gente vai disponibilizar essas aulas depois, provavelmente no nosso canal do YouTube, para a gente conseguir ter esse curso por lá também. E a ideia é que vocês aprendam mais, queiram se envolver mais. Nas próximas aulas, a gente vai também ensinar como subir uma proposta, como se envolver mais com isso também. Mas quero agradecer muito ao Gui Riba também que está aqui, que topou dar essa aula e, enfim, trazer esses conhecimentos sobre governança, que é um assunto que ainda no Brasil não é muito explorado. E não só os prós, né? Vocês vão ver que esse curso ele vai trazer essa ideia de que não é só os prós, não é só pedir grant e tal, mas é também fazer isso com responsabilidade. Então, se envolver de verdade com os ecossistemas e se envolver de verdade com as coisas e trazer valor e gerar valor para eles também, não é só pegar, enfim, grant e etc. Mas é isso, quero agradecer bastante. Guirriba, o palco é tudo seu. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui. A gente vai gravar para depois disponibilizar isso porque a gente vai ter um campeonato no nosso evento presencial também. Então a gente vai deixar esse como se fosse um mini curso também. Mas é isso, gente. Guirriba, o palco é seu, eu vou até sair aqui. Mas muito obrigada, amigo. E as dúvidas vocês podem ir mandando direto no chat também, ou depois subirem aqui e perguntarem. Bom demais. Um prazer estar aqui. E muito obrigado pelo convite também. Sempre gosto de falar dessas paradas, ainda mais no fim de semana, porque fim de semana é top. Mas então, gente, como a Gabi falou, tipo, eu sou Gueriba, né? Eu vou mostrar aqui a apresentação já aqui. E eu já me apresento e já começo a apresentar a parada. Mas como a Gabi falou, tipo, eu fiz uma apresentação mais introdutória para vocês terem a base para conseguir compreender toda a ementa que vocês vão ver ao longo desse grupo de estudos. Então, né, aqui um pouquinho sobre mim, né, tipo, eu me chamo Guilherme, mas todo mundo me conhece como Guilherme, e eu contribuo e pesquiso sobre DAOs desde 2021. Eu entrei em cripto de verdade assim, em 2020. Em 2021, contribuí pela primeira vez em algumas DAOs. E aí comecei a ir para o nicho de E pesquisar Riba, sobre DAOs. Então, sua tela não apareceu aqui pra gente, meu caro. Tá carregando infinito. aqui, Não sei se é só pra mim, às vezes pode ser só pra mim também. Mas eita, às vezes parar e voltar. É só pra mim mesmo, Riba. Foi mal te interromper aí. João, tava querendo me foder, né, filho da puta. Ai. Então tá, se der algum BO, vocês me chamem aí que eu resolvo. Mas então, aí eu entrei em cripto em 2020, 2020, 2021 e entrei também no nicho de pesquisar sobre DAOs. Então tem uma galera de cripto que não só presta serviço, a gente vai falar sobre o que é uma DAO, etc, mas pensem que são como organizações assim, são como empresas. E aí eu entrei no nicho mais de pesquisar sobre, né? Então modelo de negócio, etc. E nesse nicho de pesquisa eu entrei na Paradigma, que é uma empresa de pesquisa BR, que o trampo vai fazer uns 2 anos e meio. E além de contribuir em DAOs, pesquisar sobre DAOs, né, eu também formei em Direito em 2021. Então, na faculdade eu pesquisava sobre cripto um pouco, mas mais voltado para o direito, sobre como que o direito podia regular o Bitcoin, coisas do tipo. E aí, quando eu vim para cripto, eu comecei a pesquisar sobre cripto em si, que é muito mais interessante do que pesquisar sobre coisas do direito. Então, vamos lá, vamos falar sobre DAOs, mas primeiro vamos passar um pouco sobre o que é cripto, ou pelo menos o que é um termo que muita gente gosta de associar a cripto, que eu não sou muito fã, mas eu sei que pega cripto, que é Web3. Mas vamos lá. Eu dividi essa aula, como é um pouco mais extensa, por ser mais introdutória, eu dividi ela em duas partes. A primeira parte vai ser uma parte bem introdutória mesmo. Quem já conhece os conceitos, talvez fique um pouco redundante, mas eu já peço desculpa porque eu acho que, como vai ser usado para esse grupo de debate, talvez tenha muita gente que não conhece os conceitos, eu acho que é necessário reafirmá-los e ensiná-los.
E a segunda parte já é um pouquinho mais voltado para governança, tecnologias e alguns experimentos que têm rolado em relação a organizações descentralizadas. Então, tá, vamos passar aqui por 3 etapas, né? A internet do passado, a internet do presente e a internet do futuro. A internet do passado, do presente e do futuro é meio como a maneira como a gente interage com esse mundo digital que a gente vive hoje em dia, né? Só que o que a gente tem hoje em dia, né, como por exemplo o Facebook, TikTok ou, sei lá, o Google, é, é uma evolução do que vinha no passado, ali no final dos anos 90, começo dos 2000. Os primeiros sites que foram concebidos lá atrás, como por exemplo, tem um navegador muito famoso no começo dos anos 2000, que era o Netscape, é, a internet era muito mais consumir conteúdo do que produzir conteúdo. Então, plataformas, né, empresas, prestavam um serviço de te entregar um artigo, te entregar um vídeo, te entregar um filme, e você só assistia, mas nós, como usuários, nós, como pessoas, a gente não produzia um conteúdo para a internet. A gente só lia o conteúdo que estava na internet e algumas pessoas, algumas entidades tentavam participar desse novo mercado que era a internet e aí talvez contribuir de alguma maneira. Mas, a princípio, essa internet do passado, que eu diria que foi no final dos anos 90 até anos 2000, 2010, nós, como usuários, não fazíamos interações recorrentes com ela. A gente não contribuía para que ela pudesse ganhar escala, crescer. E a essa internet do passado, o mercado define como Web 1, Web 1.0, que é um conceito para definir os primórdios da internet. Então, pense naqueles sites antigos, pensem no quando a gente estava começando. Só que isso é um conceito. Esse conceito de um site, por exemplo, que você, como usuário, não contribui, não fornece nenhum tipo de dado, de informação ou de notícia para que ele seja retroalimentado. Um exemplo que é antigo, mas que permanece até hoje dessa internet do passado, dessa Web 1, é o G1, o Globo, né, o site da Globo, que fornece notícias para quem quiser acessar e consultar o que está rolando no mundo. É um site Web 1, ele existe faz décadas, que é da Globo, mas que nós, como usuários, eu não posso chegar no site e colocar uma notícia porque eu acho interessante, ou, sei lá, eu não posso tirar uma foto e postar no site da Globo falando que eu estava lá em Israel e vi o bombardeio aqui, como está na notícia, por exemplo. Eu não tenho como eu contribuir. Por quê? Porque o modelo de negócio da Globo para o G1 é Web 1, é essa internet do passado. Não é com um cunho negativo ou pejorativo, mas é simplesmente um modelo de negócio que vigorou no passado, que algumas plataformas tiveram que se atualizar para conseguir se adaptar ao mercado hoje em dia, mas algumas ainda fazem muito dinheiro fazendo o bom e o básico, que é, no caso da Globo de notícia, um time de jornalistas que alimentam ele, e nós, como leitores, como usuários, consumimos esse conteúdo. Mas nós apenas lemos, a gente não contribui de nenhuma forma para que esse conteúdo esteja aqui. Então essa é a primeira parte, a internet do passado, que também chamam de Web 1. A internet do presente, eu coloquei errado ali, era Web 2 na apresentação, mas a internet do presente a gente chama de Web 2. Aqui na apresentação em cima está errado. A Web 2 já é uma evolução da Web 1. O que evoluiu do passado para o presente? É essa internet em que nós contribuímos para que essa plataforma cresça e floresça. De que maneira? Se na Globo, por exemplo, eles dependem dos jornalistas para colocar conteúdo ali dentro, para que a plataforma funcione, para que o site de notícias funcione, na internet do presente as plataformas como o Facebook, como o TikTok, como o Instagram, depende dos usuários que fazem parte dela. Então o Instagram não produz conteúdo nenhum. Quem produz conteúdo são os próprios usuários. E, por sua vez, por esses usuários terem esse poder de produzir conteúdo, eles também conseguem crescer e usar a plataforma para conseguir crescer por conta própria. Então eu consigo, por exemplo, criar um perfil no Instagram, ficar muito grande, virar um influenciador, etc, etc, tudo usando um serviço prestado por um terceiro, que no caso pode ser a Meta, pode ser a ByteDance, pode ser qualquer Big Tech que forneça essas redes sociais. Percebam que eu estou falando aqui de rede social, mas isso não se aplica apenas a redes sociais. Esse conceito pode se aplicar a aplicativos de finanças, fintechs, meio administrativo, tudo. Pensem nessa. Eu só uso o conteúdo aqui
para facilitar a compreensão de vocês, porque fica mais fácil de entender esse conceito. Então, na Web 2, o usuário, ele não apenas lê, ele não apenas consome, mas ele contribui de alguma maneira usando um serviço de um terceiro. Então, se eu crio um perfil no Instagram, por exemplo, e fico gigante no Instagram, tenho milhares de usuários, de seguidores, eu dependo do Instagram para que aquele perfil seja mantido, para que eu possa sobreviver daquilo. Eu ainda dependo de um terceiro, eu dependo de um meio, de um intermediário ali, que ele paga as contas, né? Ele fornece toda a parte estrutural da plataforma que eu posso utilizar, mas eu também tenho uma forma de contribuir para ele. Então ele contribui de um lado, eu contribuo do outro, só que eu sou inteiramente dependente dessa empresa, dessa plataforma que fornece serviço. Então a Web 2 é uma evolução da Web 1 que traz esse novo paradigma, onde as pessoas podem participar, elas podem produzir conteúdo, elas podem contribuir de alguma maneira para aquele sistema, para aquela organização, só que ela não tem poder sobre aquilo que ela tem naquela plataforma. Como eu falei, se eu tiver um perfil no Instagram e do dia para noite resolverem que eu não estou adequado às políticas de privacidade, aos termos de uso daquela plataforma, daquela empresa, eu vou acabar sendo excluído daquela plataforma e vou perder todo o meu histórico, todo o meu conteúdo, o passado que eu tenho ali. Então a gente é inteiramente dependente dessas plataformas. Não é algo negativo ou positivo, para uns é negativo, para outros não, mas o principal ponto é que é um modelo de negócio que também funciona hoje em dia. Se a gente for ver aqui, um exemplo aqui, eu peguei o TikTok, abri o TikTok hoje de manhã no computador e coloquei esse print para ficar bem claro. O TikTok é um claro exemplo de um negócio Web 2, um negócio da internet do presente, onde dezenas de milhares de pessoas produzem conteúdo diariamente para conseguir curtidas, comentários, engajamento, seguidores, só que elas dependem exclusivamente dessas plataformas. Então, se um dia alguém quiser resolver derrubar o perfil da Receitas do Tio, ela vai derrubar e não vai ter muito o que fazer. Ela pode entrar com processo, fazer alguma coisa assim. Existem mecanismos de proteção, obviamente, mas tecnicamente ela pode derrubar do dia para noite sem necessariamente pedir tanto consentimento das pessoas. Então é o que a gente chama de um ambiente centralizado. Por que centralizado? Porque na Web Guilherme, 2, opa, deixa eu te pedir mais uma coisa aqui que o pessoal tava pedindo no chat. Consegue sair da apresentação e voltar de novo? Porque tem uma galera que não tá conseguindo aqui de jeito nenhum ver. E aí, não sei se é BO e tudo mais. Mas eu vou te atrapalhar então. Aí, boa. Galera, Guiriba parou de compartilhar e compartilhou de novo aqui. Então, por favor, deem uma olhada se tá funcionando aí, pessoal. Valeu, Guilherme. Foi mal interromper de novo aí. Eu não paguei a conta de internet, não, mas eu tava vendo aqui já, viu? beleza, então. Já vamos me avisando aí. Se estiver ruim, vocês me avisam, por favor. Então, é isso. Web 2 é centralizada porque as empresas têm o controle sobre os perfis de usuários. E quando eu falo perfil aqui, não é só uma rede social, o TikTok. Isso aqui pode se enquadrar com um banco, isso aqui pode se enquadrar em qualquer categoria em que nós, como usuários, produzimos conteúdo e contribuímos de alguma forma para essa plataforma. E essa plataforma tem o monopólio sobre do meio ali, que é onde a gente está hoje em dia e é a regra do nosso mercado, é o principal modelo de negócio adotado hoje em dia. Agora, tem a internet do futuro, que nem sei se é tão do futuro assim, porque está mais presente do que futuro, mas eu falo futuro porque não é tão palatável para a maioria das pessoas, né? Tipo, para quem está no dia a dia de cripto, talvez seja, mas se eu falar para minha mãe, para meu pai, para minha tia, para meus amigos, talvez não faça tão sentido. E o que é essa internet do futuro que a galera dá o nome de Web3? É a evolução da Web 2 da Web 1. A internet do futuro nada mais é do que você não apenas poder consumir conteúdo e criar conteúdo, mas ser dono desse conteúdo. E então, no caso do TikTok, por exemplo, que eu falei que o TikTok poderia acabar com o perfil de forma discricionária, sem falar para ninguém, no caso da Web3, isso não seria possível. Por quê? Porque eu seria dono desse perfil. Porque ninguém poderia excluir esse perfil de mim. Ninguém tem o controle sobre ele. Apenas eu tenho porque ele está guardado numa carteira, que eu vou chegar nesse ponto, mas numa carteira, por exemplo, em que ninguém tem o acesso, apenas eu, caso eu queira. Então, o Web3 é esse novo paradigma que a galera fala, em que você tem o controle sobre tudo. Você não depende de intermediários.
talvez você dependa indiretamente de alguma maneira, como desenvolvimento de alguma coisa, de alguma configuração que você não compreenda porque você não é um desenvolvedor, mas você tem posse sobre o seu perfil e consegue navegar nesse mundo, né, nessa internet do futuro, de forma mais livre. Então, esse que é o novo paradigma, a nova vibe. E, obviamente, como a internet do presente trouxe novos negócios, novas formas de organização, novas formas de até de se coordenar, a internet do futuro também trouxe. E porque eu vou chegar, agora eu vou entrar no, talvez na parte que seja um pouquinho mais técnica, que é a internet do futuro só é possível por causa de uma paradinha que a gente chama de blockchain ou cadeia de blocos. Em termos bem simples aqui, para não complicar e não entrar na tecnicidade, uma blockchain, ela nada mais é do que um banco de dados descentralizado. É uma forma da gente a gente não vai guardar num local só. Pensem no seguinte: a gente tem 10 notas de 10 reais, por exemplo. Ao invés de eu guardar tipo, apenas numa gaveta, eu distribuo em 4 ou 5 gavetas. Então, se alguém resolver vir na minha casa e resolver roubar o dinheiro que está aqui em casa, ela pode roubar uma das gavetas. Se ela roubar uma das gavetas, todo o dinheiro estiver guardado lá, ela vai roubar todo o dinheiro. Agora, se eu guardar em várias gavetas, ela vai roubar uma gaveta, vai embora e todas as outras gavetas vão ter dinheiro ainda. Então, eu vou ter protegido esse dinheiro, por quê? Porque eu descentralizei esse dinheiro, no caso. Pensem nessa mesma analogia, só que com informação. Quanto mais descentralizado for alguma forma, alguma estrutura, mais segura ela vai ser. Porque quando a gente fala sobre Web 2, por exemplo, a gente está falando de algo centralizado, como eu falei para vocês. O Instagram, o Google, essas empresas Web 2, essas empresas da internet do presente, elas têm servidores gigantescos espalhados ao redor do mundo, mas que são centralizados. A gente pode, sei lá, pensem nos data centers, que é onde são guardadas as informações dos nossos perfis, por exemplo, devem ser 20, 25, 100, 200. E se porventura alguém resolver fazer um ataque em massa a esses data centers, provavelmente todas as informações de alguma aplicação, por exemplo, poderia cair por terra, poderia sumir do mapa. Na Web3, com essa tecnologia que a gente chama de blockchain, o banco de dados é descentralizado de tal forma que você não consegue acabar com essas informações. Então pense aqui, dezenas de milhares de pessoas guardando informações, cada uma no seu celular, por exemplo, e para você conseguir acabar com uma rede, para você acabar com um banco de dados descentralizado dessa forma, com dezenas de milhares de pessoas guardando essas informações, é muito mais difícil. Então, a blockchain ela vem para fazer várias coisas, mas dentre elas trazer essa descentralização no armazenamento de informações. Hoje a blockchain usa para várias coisas, mas o principal é essa questão de você trazer uma rede, né, uma forma onde várias pessoas se coordenam juntas, que seja incensurável, que seja descentralizado e que, obviamente, seja mais protegida do que os meios centralizados e tradicionais que a gente usa para guardar informações. E a blockchain ela é só uma ferramenta, ela não é o fim, ela é apenas um meio para atingir alguma coisa. Ela pode ser um meio para a gente conseguir desenvolver uma rede social descentralizada, ou pode ser um meio para a gente desenvolver um novo sistema financeiro descentralizado. Quem decide qual vai ser a aplicabilidade dessa blockchain vai ser o próprio criador dela. E aí eu vou falar para vocês hoje sobre algumas blockchains, alguns projetos dessa internet do futuro, que conseguiram ganhar protagonismo e foram fundamentais para a gente chegar onde a gente está aqui hoje em dia. Aqui talvez uma visão um pouco mais prática desse conceito de Web 1, 2, 3. Na Web 1, a gente tinha apenas um usuário e uma senha para logar nas paradas. Na Web 2, a gente já começa a ter uma interação um pouco mais forte com as redes e com as plataformas, mas a gente ainda depende de terceiros centralizados, como o Google, o Facebook e o Twitter. E já na Web 3, a nossa identidade, o que nos caracteriza ali como usuário, não é o perfil do Facebook, ou o perfil do Twitter, ou nossa conta no Google, mas uma única identificação que será os nossos endereços, as nossas carteiras de criptos. Porque, como eu falei para vocês aqui, nessa internet do futuro, é descentralizado e a gente vai interagir com blockchains. E a porta de entrada, a forma da gente se comunicar com esse banco de dados descentralizado, vão ser carteiras de cripto.
Talvez tenham exceções, talvez tenham formas melhores e piores, mas via de regra, a principal forma de se comunicar com essa internet do futuro é uma carteira de cripto. Aplicações que fazem essa interface para você conseguir navegar nessa nova internet do futuro. E aqui, simbolicamente, você poderia apenas conectar sua carteira e adentrar nessa nova internet do futuro. Aqui os conceitos estão bem, tipo, estou falando bem conceitualmente para ficar bem mais fácil de compreender. Tem várias nuances em cada uma das webs, mas o principal da Web3 é essa questão de você ter novas formas de se coordenar, ter novos ativos e principalmente ter uma descentralização um pouco maior. Então, o resumo dessa parte introdutória que eu falei para vocês aqui: internet do passado, pessoas somente interagem, mas não produzem. Presente, pessoas interagem e produzem, mas não possuem autonomia. E na internet do futuro, Web3, a gente interage, produz e detém controle sobre todos os dados, perfis e ativos nesse mundo digital. Esse aqui é a parte introdutória. Caralho, peraí. Mando já. A gente coloquei nos comentários aí a apresentação. Se vocês quiserem ver também aí. A introdutória foi. E agora vamos para as aplicações e também para a gente chegar, porque o objetivo final aqui é ensinar para você chegar nas DAOs de verdade. Só que não dá para a gente falar de DAOs sem falar de Bitcoin, né? Elas não que hoje em dia elas coexistam, mas as DAOs, as organizações descentralizadas, que é o que é o fruto, é o objetivo de estudo desse grupo de governança, elas vieram do Bitcoin. Tudo vem pós-Bitcoin. E o Bitcoin, ele é importante não só pelo aspecto de organização, mas pelo aspecto também de tecnologia, porque o Bitcoin foi a primeira blockchain, né? Como eu expliquei para vocês sobre os conceitos de blockchain, foi o primeiro dessa era de banco de dados descentralizado que realmente prosperou, que ele conseguiu solucionar alguns problemas que tentava se resolver há décadas, não se conseguia, e o São Satoshi Nakamoto, querido Satoshi Nakamoto anônimo, conseguiu resolver esse problema com o Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele nada mais é do que uma blockchain, foi a primeira blockchain dessa nova geração de blockchains que trouxe o mercado cripto como a gente conhece hoje em dia, e ele foi criado com um objetivo específico: criar um dinheiro descentralizado. Ele nasceu numa época em que a crença sobre o sistema financeiro, principalmente o americano, estava em declínio por causa da crise dos subprimes que teve em 2008. Recomendo, tem filmes ótimos sobre essa história da crise dos subprimes de 2008 nos Estados Unidos. E o Bitcoin ele nasceu meio que fruto de vários anos de pesquisa, ele não só nasceu do dia para a noite, discute sobre um dinheiro descentralizado desde os anos 80, mas Satoshi Nakamoto e vários desenvolvedores que contribuíram no Bitcoin Talk com ele, conseguiram criar uma blockchain, uma cadeia de blocos, um banco de dados descentralizado, onde a moeda, existia uma moeda que recompensava os nós que contribuíam para a segurança dela, e para criar um sistema monetário descentralizado, onde as regras de emissão das moedas eram definidas por código e todas as pessoas, ou todos os nós, como a gente chama, dos participantes de uma blockchain, que contribuíam para a segurança dessa rede, eram recompensados monetariamente com BTC, com Bitcoin. Então, o Bitcoin ele trouxe de novo esse movimento de uma blockchain, de uma forma da gente conseguir criar uma rede descentralizada usando cripto. Aqui tem um pouquinho sobre a forma como o Bitcoin funciona, não vou entrar em minúcias aqui, mas basicamente aqui o Bitcoin, como ele funciona, isso aqui é um gráfico que eu peguei da Bitcoin Magazine, que é uma revista mó boa sobre Bitcoin. A gente, vamos supor, eu quero fazer uma transação nesse sistema monetário descentralizado, que é o Bitcoin.
eu vou enviar uma transação, né? Vamos supor, eu vou comprar um Bitcoin, eu tenho Bitcoin numa carteira cripto e eu vou enviar para outra pessoa. Essa transação, essa operação, ela vai ser enviada para esse banco de dados descentralizado que está com todas essas informações guardadas nos nós que o compõem. Ou seja, vamos supor que eu tenho 10 amigos que contribuem para a segurança do Bitcoin. Todos eles têm uma cópia desse banco de dados descentralizado. E esse banco de dados, no caso do Bitcoin, ele guarda todas as informações, todas as transações que ocorreu naquela rede. Porque o Bitcoin, reitero, foi criado para ser um sistema monetário descentralizado. Então, quando eu envio uma transação dentro do Bitcoin ali para um amigo meu, por exemplo, ela é transmitida para essa rede. Pessoas que fazem parte dessa rede verificam se ela é de verdade ou não. Essas pessoas que verificam se elas, se elas forem honestas e quererem o bem da rede, ou seja, verificarem de verdade essa transação, elas podem ser recompensadas com Bitcoin. E aí, uma vez a transação verificada, ela vai entrar na cópia de todos os bancos de dados descentralizados que estão ali dentro e a transação vai ser executada. Então, esse é bem, assim, de forma bem simples, a forma como o Bitcoin funciona. Então, é um banco de dados. Só que ele é um banco de dados, mas ele precisa se organizar, né? Porque quando a gente pensa que o Bitcoin é uma rede descentralizada, o que significa isso, né? Quem desenvolveu, quem desenvolve, quem mantém o código, como que é feito essas paradas? Existe um grupo de pessoas que se coordena internamente para que isso seja executado, para que isso seja feito. E esses desenvolvedores e contribuidores, eles se organizam de uma forma específica. A forma como eles se organizam remonta muito à forma como as organizações descentralizadas e suas governanças funcionam. Eu digo que o tipo Bitcoin é o que é uma pré-DAO. Ele não é uma DAO porque a única coisa que o Bitcoin faz, hoje ele faz mais coisas, mas a princípio o Bitcoin ele foi concebido tão somente para você ter uma moeda descentralizada e a galera fazer transferências de dinheiro uma para outra. E como ele só foi concebido para isso, eu não digo que ele foi uma DAO. Até pela não tem tanta complexidade nas decisões que são tomadas internamente. Agora, se a gente for pensar na forma como ele se organiza, ele pode ser compreendido como uma das primeiras organizações descentralizadas. Por quê? O Bitcoin, quando alguém vai sugerir uma melhoria no código do Bitcoin, então pense aqui que o Bitcoin é uma blockchain, ele tem um código de programação que viabiliza todas as operações que estão ali dentro, e essas operações, né, elas podem ter parâmetros que podem ser modificados ao longo do tempo. O Bitcoin foi concebido em 2008, 2009, a gente está em 2024. Muita coisa mudou no código do Bitcoin. E essas mudanças, elas não são feitas por uma ou duas ou três pessoas. Como eu falei, existem contribuidores que fazem esse tipo de mudança, que executam esse tipo de parada. Só que essa parada precisa ser aprovada pelas pessoas, né? As pessoas que compõem essa rede, que proporciona a descentralização do Bitcoin, elas têm que concordar ou não concordar com as melhorias que são propostas para a rede. E a forma como isso é conduzida, a gente chama de Bitcoin Improvement Proposal, ou proposta de melhoria no Bitcoin. Onde uma pessoa, por exemplo, eu acho que um parâmetro X no Bitcoin ou uma atualização do Bitcoin pode ser feita para melhorar a rede, para torná-la mais eficiente, apresento para a comunidade e a comunidade, num fórum específico, vai discutir se isso é bom ou não. Se a comunidade achar interessante, no fórum, por exemplo, eu posso pegar essa atualização, esse código, e começar a propor para a galera: olha, você tem um nó, você está rodando esse banco de dados descentralizado na sua casa, coloca essa modificaçãozinha aqui, essa versão com essa modificação, que vai funcionar e vai ser bom para a rede. Se ele concordar com você, ele vai colocar para rodar. E aí, quando toda a rede começar a rodar essa versão nova, após a proposta de melhoria, significa que a comunidade aceitou a sua proposta de melhoria. Então, o Bitcoin ele funciona meio que uma DAO, meio que como uma organização descentralizada, só que com um nível de complexidade, vocês vão entender depois no final o que eu quero dizer com complexidade, mas com um nível de complexidade muito reduzido, muito menor. Porque apesar das propostas de melhoria impactarem muito, um mercado muito grande, porque hoje em dia o Bitcoin é um ativo que tem um mercado gigantesco, não tem decisões muito pequenas, como por exemplo
vamos definir o orçamento do marketing, vamos definir o orçamento do time de desenvolvimento, porque não existe um time, né? Não existe uma empresa por trás do Bitcoin. É apenas uma rede. Só que existem pessoas que sabem que é necessário tomar frente de algumas paradas, e aí elas a tomam, e aí que acontecem essas propostas de melhoria, para o Bitcoin não acabar caindo, né, no tempo e ficando ultrapassado. Mas, então, o Bitcoin foi fundamental para essas duas coisas. Porque foi a primeira blockchain que realmente deu certo, e aí e deu início a esse movimento de blockchains, que a gente vai falar aqui, e permitiu que infraestruturas fossem criadas para que DAOs, para que organizações descentralizadas fossem concebidas, e também porque essa questão organizacional das melhorias feitas no Bitcoin também é inovadora. Inovadora, não tão inovadora. Por quê? Essas propostas de melhoria no Bitcoin são legais, porque, como eu falei, a gente pode se organizar de forma descentralizada para melhorar o Bitcoin. Só que, uma curiosidade, no Python, né, a linguagem de programação do Python, as propostas de melhoria para melhorar a linguagem de programação Python são feitas mais ou menos dessa mesma forma. Existe um fórum, mais ou menos, que a galera discute, e se todo mundo concorda que mudar o parâmetro XYZ para melhorar a linguagem de programação Python é aquela, e todo mundo concordar, aquilo é executado. Então o Bitcoin, ele meio que pegou dessa forma como os desenvolvedores de Python usavam para se organizar e implementou no Bitcoin. E curiosamente, essa forma de se organizar foi replicada empiricamente em várias blockchains, em vários projetos do mercado cripto hoje em dia, e virou quase uma norma, só que cada um com a sua própria estrutura e governança, usando esse mesmo primitivo. Olha, cheio de fundação querido. Porra, porra. Certo. Agora que a gente passou aqui sobre o conceito do Bitcoin, eu quero voltar um pouquinho no tempo para falar com vocês sobre contratos inteligentes, que também é uma tecnologia aqui, né, que é tão importante quanto vocês entenderem com blockchain e acaba funcionando numa camada acima da blockchain. Vocês vão entender por quê. Contratos inteligentes é um conceito que foi trazido por Nick Szabo em 1997. Nick Szabo é um jurista e programador nascido nos anos 60 e 70, e ele criou, talvez, a primeira vez que se ouviu falar sobre esse conceito de contratos inteligentes foi por Nick Szabo, num texto que depois eu trago todas as referências para vocês aqui, depois eu deixo todos os links para vocês darem uma lida. E Nick Szabo, como ele era um jurista, ele via sobre a morosidade do direito. Então ele via que, porra, as paradas não funcionavam, né? Porque você sempre dependia de um terceiro que às vezes não era tão eficiente, às vezes tinha um interesse sobre aquela decisão e, portanto, a decisão não era tão eficaz, não era tão rápida quanto deveria ser. E isso no final dos anos 90, em 97. Então, como ele fazia grupo, fazia parte de um grupo de criptógrafos, né, que estudavam muito sobre, não só sobre novas formas de dinheiro, mas também novas formas de organização, sobre como que o código poderia melhorar a forma como a humanidade se organizava. E o uso de contratos inteligentes foi uma parada que ele pensou, porque para ele, tipo, se os contratos que dependem de intermediários, de terceiros, como o Estado, como o banco, por exemplo, não funcionam tão bem, e se a gente usasse código para automatizar a execução de ações e fazer com que algumas ações pudessem ser executadas a partir de determinados inputs e parâmetros, né? Então, em resumo, os contratos inteligentes para ele, era uma forma da gente excluir um pouco da morosidade, excluir um pouco da ineficiência em que o Estado, bancos, ou qualquer outro terceiro numa relação em que havia três pessoas, pudesse ter. É uma analogia muito usada para explicar os contratos inteligentes, que foi ele mesmo que cunhou, foi a teoria da vending machine, ou da máquina de refrigerante. Que, basicamente, o que é uma máquina de refrigerante? Você tem uma lata de Coca-Cola lá, por exemplo, ela custa R$ 5. Se você colocar R$ 5, uma nota de R$ 5 lá, você vai ganhar uma lata de refrigerante. Se você quiser colocar dois, ela não vai aceitar. Três, também não. Se colocar uma nota de 10, ela vai te dar a lata e mais R$ 5 de troco. E o que isso tem a ver com contatos inteligentes?
a máquina de refrigerante, ela apenas reflete as regras que foram escritas no código dela e a entrada que ela recebe. Então, se você coloca uma informação nela que respeita as regras que foram programadas para a máquina de refrigerante, ela vai te dar um output, vai te dar uma saída que é apropriada para as condições que o criador cunhou para ela. Então, a máquina de refrigerante, ela meio que é um terceiro sem nenhuma opinião. Ela não está nem aí se a sua nota, por exemplo, de dinheiro, tá velha ou tá nova, se é desse século ou do século passado, mas se tiver dentro dos parâmetros criados pelo criador dela, pela dona da máquina de refrigerante, ela vai te entregar a bela lata de refrigerante e seu troco se for devido. Isso aqui automatiza as relações pessoais, então você não precisa lidar com uma pessoa para conseguir comprar refrigerante. No caso do Nick Szabo, isso aqui poderia automatizar, por exemplo, o empréstimo para você poder comprar um carro, por exemplo. Pensem que existisse um aplicativinho no seu celular que você pudesse emprestar dinheiro sem depender de passar por uma análise de crédito do Itaú ou do Bradesco ou de qualquer banco, por exemplo. Você não precisaria conversar com o gerente para ele olhar para sua cara e entender se faz sentido aquilo. Isso já existe fora de cripto, né? Isso já existe, por exemplo, o Serasa, onde você tem um score de crédito e as pessoas analisam o seu crédito a partir das suas ações financeiras e te emprestam grana ou não. Os contratos inteligentes seria mais ou menos o que o Serasa faz para os bancos poderem oferecer um empréstimo, por exemplo. O problema, a diferença entre o que o Serasa e os bancos fazem com empréstimos e o conceito do contrato inteligente do Nick Szabo é que nos contratos inteligentes do Nick Szabo você tem autonomia sobre os seus ativos e você não depende de um intermediário. Então, nessa operação que eu falei do Serasa ou dos bancos, você dependeria do Serasa e ou dos bancos, que têm todos os seus vieses, para te emprestar dinheiro. Para os contratos inteligentes do Nick Szabo, pela máquina de refrigerante, você não depende do intermediário. Você interage apenas com um código e esse código te permite ou não te permite fazer alguma ação. Daqui a pouco eu vou trazer algumas aplicações para ficar um pouco mais palpável essa questão da máquina de refrigerante, dos contratos inteligentes, mas tentem assimilar esse conceito sobre você, como usuário, interagir com um código e, a partir da sua interação com esse código, numa blockchain, você poder ter uma saída boa ou ruim, mas que seja que siga os parâmetros do código que está nesse contrato inteligente. Nick Szabo cunhou essa parada em 97, e naquela época não tinha uma blockchain, ou não tinha a tecnologia necessária para conseguir botar isso em prática. Isso ficou meio que bem conceitual por décadas. Até que começaram a ter vários experimentos sobre como que a gente poderia colocar em prática o conceito de contratos inteligentes, até que um grupo de pessoas colocou isso na prática e botou para rodar, a parada funcionar, e é uma parada que a gente usa até hoje. Agora eu vou falar sobre a Ethereum. Como eu falei lá atrás, o Bitcoin ele tinha uma proposta, ser um dinheiro descentralizado. A Ethereum também é uma blockchain que nasceu ali em 2013 e a ideia da Ethereum, o objetivo da Ethereum era outro, totalmente diferente do Bitcoin. É ser um computador descentralizado. Ou seja, qualquer pessoa podia executar, criar uma aplicação, como se fosse um Facebook, um TikTok ou um Nubank, só que em cima da blockchain deles. Você interagiria diretamente com a blockchain deles, só que a utilidade dela não seria tão somente transferir dinheiro. A ideia é que qualquer pessoa pudesse criar qualquer coisa. Então, eu poderia criar um produto financeiro sobre essa blockchain, eu poderia criar uma rede social sobre essa blockchain, poderia criar arte sobre essa blockchain. E a ideia é que novos primitivos, novas coisas surgissem envolvendo cripto e blockchain. É como trazer uma nova utilidade para esse banco de dados. Lembrando que blockchain é esse banco de dados. No começo, no primeiro momento, todo mundo só queria saber de dinheiro descentralizado. A Ethereum veio com a proposta de falar: não, a gente não quer só guardar informações de transações. A gente quer também fazer outras paradas, trazer mais complexidade, permitir que pessoas criem coisas usando essa blockchain, usando esse banco de dados descentralizado. Então aqui tem os 8 cofundadores da Ethereum, né? A galera que realmente estava à frente da Ethereum lá no começo, 2013, 2014.
Os principais aqui, eu diria que é o Vitalik, que é o que tá na esquerda, o Gavin Wood, o Charles Hoskinson e o Joseph Lubin. Todos são relevantes, obviamente, mas esses que são mais a cara desse projeto que chama Ethereum. E hoje em dia, o cara que está mais à frente do Ethereum é o Vitalik Buterin, que é essa figura que eu coloquei aqui na imagem. E ele é a cara, ele que representa a Ethereum hoje em dia. Então, se por um lado o Bitcoin lá atrás, a gente não conhece o criador e desenvolvedor dele, aqui no caso do Ethereum, sim, a gente conhece, tem o Vitalik Buterin e tem esses caras daqui. Então, o projeto já tem uma cara diferente dos outros. E a Ethereum, ela permite que pessoas criem aplicações sobre a blockchain delas e, principalmente, ela permite a criação de contratos inteligentes. Então, lembra daquele conceito de contratos inteligentes? Aquele programinha em que eu colocava parâmetros e, se respeitados os parâmetros a partir da entrada que eu colocava nele, eu conseguia receber uma saída, um resultado daquilo. A Ethereum pegou esse conceito de contrato inteligente e plugou, né, na blockchain deles. Então, assim, eu poderia criar uma aplicação que usasse, por exemplo, seriam esses contratos inteligentes, e eu programar essas paradas para acontecer. Então pensem aqui, vou pegar um exemplo de cripto para ficar um pouco mais claro. Eu tenho um Ethereum e eu tenho alguém lá que está querendo emprestar grana. Eu falo, cara, me empresta $100, 100 reais, $100 do seu dinheiro. Eu vou vou te dar meu Ethereum e você vai me emprestar esses $100. No mundo real, você dependeria da confiança que você tem nessa pessoa. Usando contratos inteligentes na Ethereum e em qualquer outra rede, mas aqui nesse caso da Ethereum, você não precisa confiar na pessoa, porque você precisa confiar apenas no código criado para que essa operação seja realizada. Então, no código está lá: se Guiriba depositar um Ethereum, ele vai poder emprestar $100. Quando o Guiriba devolver os $100, ele pode pegar o Ethereum, o dinheiro dele, de volta. Isso é programado e colocado de forma imutável na Ethereum. Ou seja, uma vez que esse código, com essas regrinhas, seja programado e implementado, ele não pode ser modificado. E essas regras estão para sempre guardadas nesse banco de dados da Ethereum, nesse banco de dados descentralizado da Ethereum. Então, essa aqui é a lógica da Ethereum. Ela trouxe essa ideia de criar aplicações e pegou esse conceito unixável que dá direitinho com esses contratos inteligentes que ele criou, né? E aí, pessoas podem criar aplicações sobre essa nova camada, né, social e financeira que Ethereum criou. E ali o Solid, né, só para deixar para falar esse detalhe, Solid é uma linguagem de programação usada para criar aplicações na Ethereum. Agora eu usei esse exemplo dos empréstimos, né? Então, pô, eu posso conseguir emprestar dinheiro de pessoas de qualquer lugar do mundo sem precisar confiar nelas. Eu preciso confiar apenas no código de programação, né, que permite que eu faça essa operação. Então a Ethereum, ela meio que, tipo, abriu um novo mundo para cripto, porque ela permitiu que várias coisas que jamais seriam possíveis existirem, agora serem possíveis. Então eu posso automatizar pagamentos, eu posso criar produtos financeiros descentralizados usando essa posso levantar dinheiro para conseguir doações de todo mundo e ninguém precisa confiar em mim, eu não preciso confiar nelas. As pessoas precisam apenas confiar no código, apenas nas linhas de código que permitem que essas operações sejam realizadas. Então, a Ethereum, tipo, trouxe vários primitivos novos que não eram possíveis antes da sua concepção e execução do projeto. E a Ethereum começou a permitir que isso fosse viabilizado ali por volta de 2018, 2019. E como começou a surgir várias formas aqui, né, de produtos financeiros, pagamentos, captação de recursos, esses projetos precisaram se organizar de alguma forma. Então, pensem que eu aqui, Giriba, já que eu acho que muita gente vai emprestar grana usando essas linhas de código novas que a galera está comentando, eu vou criar uma aplicação para isso. Eu vou criar uma aplicação Giriba Empréstimos, e aí todo mundo vai poder imprimir, vai poder emprestar dinheiro nessa aplicação que eu criei. Só que a parada começa a ganhar uma escala tão grande que eu falo, putz, a gente tem que começar a se organizar de alguma forma. E uma das formas de se organizar em cripto são as DAOs, são essas organizações descentralizadas. Então a Ethereum foi esse lugar, assim, essa ágora de discussões, onde tudo começou a surgir. Não só produtos financeiros novos e aplicações novas, mas também essa nova forma de organização
que são as organizações descentralizadas, e eu vou explicar sobre a primeira, mas eu quero, agora que a gente falou sobre blockchain, sobre todas as partes conceituais de tecnologia, agora eu vou entrar realmente sobre DAOs, sobre como que elas são essa nova forma de coordenação social. Certo, agora deixa eu ver se tem uma dúvida aqui. Ele empréstimo, isso aí. Agora vamos falar sobre DAOs mesmo, né? A gente falou aqui sobre conceitos da Web 1, Web 2, Web 3, falamos sobre blockchains, sobre aplicabilidade de blockchains e finalizamos sobre aplicações criadas sobre esses bancos de dados descentralizados. Agora a gente vai falar sobre, porra, coordenação social mesmo, né? Tipo, beleza, a gente tá com todas essas paradas, mas como que a gente se organiza? Para isso, vamos dar uma olhada na história, né? Aqui, nessa imagem que vocês estão vendo na minha tela, espero que vocês estejam vendo na minha tela, tem uma evolução da forma como a humanidade se organiza ao longo dos milênios, né? Então ali a gente começou, a nós como sociedade, né, começamos a nos organizar como tribos, né, que por incrível que pareça, não tinha existiam hierarquias, mas muito primitivas em relação ao que a gente conhece como hierarquia hoje em dia. Aí começaram a surgir as primeiras hierarquias realmente como o Estado e a Igreja, começaram a surgir os primeiros mercados realmente competitivos e as pessoas começaram a compreender meios de se organizar de forma mais descentralizada. Por que eu trouxe isso aqui? Para mostrar que a humanidade em si, ela sempre está em constante movimento sobre como que ela vai se organizar. A gente acha que a forma como a gente está hoje, como a sociedade vai ser, a que vai reger para os próximos milênios, mas provavelmente vai ser completamente diferente. A questão é que a gente aprende, evolui e surge um novo modelo. Hoje, o principal modelo que a gente tem, seja de modelo de negócio, seja de organização como Estado-nação, é o hierárquico. É tipo, é o que a gente chama de sistema top-down, onde três ou quatro, cinco cabeças mandam e o hierarquia de ordens, hierarquia de chefe, subgerente, só que informação essa forma mais cada de organização a governança significa. As governanças, elas ditam as regras para a gente atuar dentro de uma organização, dentro de um grupo. Então, quem é o chefe? O que o chefe deve fazer? Quem são os funcionários? O que eles devem fazer? Como que eu consigo mandar embora o chefe? Ou todas essas decisões e toda a estrutura de uma organização, e como eu falo, em organização aqui eu reitero, eu falo de país, falo de empresa, falo de startup, falo de cidade, tudo tem uma governança, tudo tem regras sobre como se organizar. Essas governanças têm em todo lugar e essa estrutura é fundamental para quem está dentro dessa organização saiba como se portar, saiba quais regras cumprir e quais regras não descumprir. Aqui eu coloquei dois exemplos de governanças tradicionais, governanças que o mercado tradicional, né, o mercado realmente, utiliza internamente. Na esquerda, aqui eu tenho a estrutura de uma cooperativa, que para mim é o modelo que mais se assemelha com DAOs, que mais se assemelha com esse novo tipo de organização. E à direita eu tenho a estrutura de uma empresa, né? Então na esquerda, como que ela se organiza? Porra, tem uma galera que compõe essa cooperativa, essa galera define ali via eleição, o corpo de diretores e também o corpo supervisório desses diretores. Já na empresa tradicional, a gente tem os acionistas, esses acionistas selecionam os diretores e os diretores selecionam o CEO, o CFO e o COO dessa empresa. Então percebam que são formas dessas duas formas diferentes de empresa, de organização, se organizar internamente. E quem está dentro precisa entender dessa forma, dessa estrutura. Por que eu acho que a esquerda é mais descentralizada, por exemplo, que a direita? Porque nas cooperativas, todas as pessoas que compõem uma cooperativa, via de regra, elas têm direito de participar nas decisões. Então, na direita, aqui, por exemplo, uma empresa tradicional, os acionistas, que são, não é qualquer acionista que tem poder de voto, poder de voz numa empresa tradicional, vão escolher o corpo de diretores, e esse corpo de diretores, que tem influência, vão conseguir decidir tudo.
Numa cooperativa, todos aqueles que compõem a cooperativa, e pode ser muita gente, têm o poder de conseguir selecionar o corpo de diretores. Ela ainda tem essa centralização de, pô, eu preciso escolher diretores para decidir as paradas aqui dentro, mas ela ainda tem essa descentralização do ponto de vista que todas as pessoas da cooperativa podem contribuir de alguma forma para que contribuir de alguma forma com a sua opinião para a organização da cooperativa. Já que a cooperativa tem esse grauzinho de descentralização, para mim, e não só para mim, mas para uma galera, cooperativa é uma forma descentralizada de coordenação social. É uma forma das pessoas fazerem uma parada com um grauzinho de descentralização a mais. Se a gente pega os princípios das cooperativas aqui, eu peguei os 7 princípios, para eles os princípios de uma cooperativa é uma galera, você poder participar de forma voluntária e aberta, existir uma participação democrática dentro dela, as pessoas têm que ter uma participação econômica, ou seja, elas podem ganhar, elas devem ganhar grana por estar dentro daquela cooperativa de alguma forma, tem que ter autonomia, tem que existir educação e treinamento e informação para que quem acompanha a cooperativa saiba o que está fazendo, as que compõem a cooperativa devem se ajudar e elas devem se preocupar com uma comunidade específica que elas estão tentando atingir. E por isso muitas cooperativas trabalham principalmente na minha cidade, por exemplo, tem uma cooperativa de agricultura mais focada em leite, entre várias fazendas estão nessa cooperativa para conseguir vender leite para empresas maiores. E eles se ajudam para conseguir atingir esse objetivo. Então a cooperativa, ela tem esse grau de descentralização. Ela é do mercado tradicional, não tem nada a ver com cripto, mas é uma coisa que existe há séculos. Cooperativas existem há séculos e ainda assim elas são descentralizadas. E ela existe uma governança que traça todas as formas como ela deve se organizar. E por que eu falei de cooperativa? Porque cooperativa veio muito antes de DAO, veio muito antes da galera começar a falar de descentralização. Só que eles perceberam que para eles ser descentralizado era muito mais eficiente do que ser centralizado. É muito mais eficiente para eles ter 100 pessoas discutindo tentando encontrar uma solução melhor do que botar 3 gerentes ou 4 para fazer uma parada só. Para eles. Tem gente que não acha, tem gente que acha, e cada um vai optar pelo seu modelo de organização. Então a cooperativa ela trouxe isso muito antes que o Bitcoin, muito antes que DAO, muito antes que a porra toda. Só que ela tem a questão que ela não usa cripto, ela não é a palavra que a gente gosta muito de usar, que é permissionless, né? Ela ainda depende da confiança de terceiros. Você não confia numa linha de código, você não confia num programa. Você confia em todas as pessoas e na gestão, né, e na honestidade de todas as pessoas. Em DAOs isso também existe, em criptos também existe. Isso, cripto não abstraiu totalmente a parte humana, mas ele conseguiu melhorar alguns aspectos disso. Então, quando a gente compara aqui, por exemplo, do lado esquerdo, a gente tem aqui uma empresa centralizada, e aqui eu peço, assim, eu comparo com uma empresa tradicional, e do lado direito, eu tenho uma cooperativa do futuro, que são as DAOs. É uma evolução da cooperativa, por quê? Porque é uma cooperativa que usa blockchain na sua essência. Usa ali, ela é construída sobre uma blockchain. Pensem aqui numa aplicação, numa organização, numa cooperativa que foi criada na Ethereum. Ela foi implementada na Ethereum. Então é a cooperativa do futuro, porque ela está usando essa internet do futuro, que é a Web3. Então à esquerda aqui, a gente tem uma estrutura completamente hierárquica, onde a gente tem o CEO, a gente tem o sub-CEO, o sub-sub-sub-CEO, e toda uma hierarquia assim maldita que a gente vê em empresa tradicional, que é normal, mas é comum, e aí a gente vê aquela porrada de gerentes assim, um mandando em cima do outro. E no direito, a gente tem essa coisa caótica, que é uma cooperativa do futuro, ou uma DAO, em que ninguém manda em ninguém. De novo, só que é um conceito, na prática, não é tão bem assim, mas o conceito que eu quero passar para vocês é esse. E aí, com o tempo, vocês vão percebendo que existem graus de centralização, existem algumas hierarquias subjetivas, mas a ideia, o princípio, é que exista descentralização, onde todo mundo pode fazer tudo, quando quiser, e ser remunerado pelo trabalho que executar, né? Então, numa cooperativa, você também tem liberdade, numa DAO, você também vai ter liberdade. Então, se eu sou desenvolvedor, posso programar e ser pago para fazer isso, posso fazer marketing e ser pago para isso, posso escrever e ser pago para isso, e assim por diante. Esse que é a ideia dessa nova forma de organização, que não é tão nova, porque as cooperativas já são assim,
mas as DAOs, elas trazem essa nova questão, né? Esse novo paradigma, que é essa interação nativa com as blockchains e com cripto. E como eu falei para vocês, né, a Ethereum, ela trouxe essa novidade da criação de aplicações com contratos inteligentes. E uma das primeiras aplicações que foram criadas com contratos inteligentes foi uma DAO, foi uma organização descentralizada. Como que, já que eu estou falando assim, a primeira DAO, como que ela funcionava e como funciona uma DAO, na maior parte dos casos? Pensem que, no caso da DAO aqui, eles eram um fundo de investimento descentralizado. Como assim? A gente tem 10 pessoas, cada uma tem R$ 10, então a gente vai ter R$ 100 para investir em alguma coisa. Cada um, como eu falo pra todo mundo, como a gente vai investir, a gente vai colocar esses R$ 100 num contrato inteligente e cada um vai receber 10 tokens, né? Esses tokens, eles vão servir para a gente poder escolher no que a gente vai investir esses R$ 100. Então vamos supor aqui que apareça a proposta de investir numa rede de fast food nova. Com esses 10 tokens, né, essas 10 moedinhas de dinheiro desse contrato inteligente, eu vou poder votar se eu quero que a gente invista os R$ 100 nessa rede de fast food ou não. Se todo mundo concordar, todo mundo usar as 10 moedinhas para que a gente invista esse dinheiro, ou parte desse dinheiro, nessa rede de fast food, porque a gente acha que vai ser lucrativo, a gente vota que sim, e esse dinheiro vai ser direcionado para a rede de fast food, a gente vai conseguir uma participação lá, e a gente vai ver se vai ganhar dinheiro ou não. Mas a essência aqui é esse ato de você poder votar com moedinhas, né, que são geradas a partir de uma aplicação, e essa alocação de capital, né, esse investimento descentralizado. Não existe uma pessoa que está segurando R$ 100 e aí, quando todo mundo concorda, ela vai lá e repassa. É um código que foi programado e implementado no Ethereum que tinha esse poder de, a partir de certas regras, cumpridas essas regras, uma ação era executada. Se metade das pessoas, vamos supor que existam 100 tokens, se 50 tokens, 51 tokens votarem que esse dinheiro deve ser investido numa rede de fast food, esse dinheiro vai ser liberado e enviado para uma outra pessoa, para uma outra carteira. Essa que era a ideia da DAO, né? Essa descentralização do investimento. Não existia um gestor de investimento, mas existiam pessoas e existia o interesse de investir. E um programa que viabilizava isso, né? Que abstraía o terceiro e viabilizava isso. E a DAO foi essa primeira DAO que surgiu, que foi em 2016. E na época ela acumulou 11,5 milhões de Ethereum, cada de Ether, né? Cada Ether está $2.700 hoje. Então isso daria milhões e milhões de dólares hoje em dia. E a DAO ela foi muito emblemática, não só por ela ser a primeira DAO que surgiu, mas porque ela foi roubada, né? Meses depois da sua concepção, ela foi roubada e foi um dos piores ataques cripto na história. Então, a tal ponto, né, que a Ethereum chegou a apagar da história esse hack, porque ela, se porventura ele não fosse apagado da história dela, isso poderia causar um risco existencial para esse banco de dados descentralizado que é ela. Então, a DDAO foi um ataque, eu sei que eu não vou entrar em detalhes do ataque, mas a DDAO foi uma DAO muito relevante, porque foi a primeira, e talvez a primeira aplicação de sucesso com contrato inteligente, mas ao mesmo tempo ela também foi algo muito traumatizante, porque foi um ataque que roubou muito dinheiro, e acabou que, como foi o primeiro experimento, depois que deu ruim, geral ficou com medo de fazer de novo. E aí demorou mais uns 2 anos para a galera voltasse realmente a criar produtos financeiros ou aplicações na Ethereum. Mas ela tem toda essa relevância e é um caso bem claro assim de como que se pode organizar de forma cooperativa em cripto usando blockchain, usando contratos inteligentes e essa forma de coordenação social. Desde a época do Nedal, né, desde esse hack que quase explodiu o Ethereum, a gente mudou muito, né? O mercado evoluiu pra caralho desde então. Então, se a gente tinha na DAO aqui uma DAO que roubou e, porra, foi pros quiabo a DAO, e todo mundo falou que o modelo de DAO, esse modelo de uma cooperativa do futuro, esse modelo de organização descentralizada, não ia funcionar. Hoje a gente tem mais de 100 mil DAOs, 100 mil organizações
descentralizadas e 23 bilhões de dólares guardados nessas organizações. Então pensem assim, de forma, uma analogia para ficar mais simples a compreensão, pense que cada DAO é uma empresa ou uma startup, e essa startup tem um caixa, né, um dinheirinho que está guardado para pagar funcionário, investir numa parada. Hoje, se juntar todo o dinheiro que tem em todas as DAOs, eles têm, equivale a 23 bilhões de dólares. Aí vocês perguntam, tipo, pô, Gariba, mas quem que escolhe para onde que esse dinheiro é aplicado? Como eu falei para vocês aqui no DDAO, existe um token, né? Aqui quem colocou dinheiro na DDAO recebia uma moedinha, que vamos supor, chamava DDAO, e essas pessoas que tinham essa moedinha DDAO votavam para onde que o dinheiro ia. No caso das DAOs aqui, cada DAO tem a sua respectiva moedinha, seu respectivo token. Esse token ele é usado para votações. Então vamos supor se eu abro a DAO Guiriba hoje e tem $1.000 no cofre da DAO Guiriba, quem tiver mais Guiriba, quem tiver mais tokens, via de regra, vai poder votar para onde que esse dinheiro vai usar. Vamos investir em alguma coisa, vamos pagar funcionário para conseguir crescer nosso projeto, as possibilidades são infinitas. Então, cada grupo desse, cada cooperativa do futuro, cada organização vai ter a sua forma, vai ter o seu token e, principalmente, vai ter a sua forma de se organizar. Porque não é porque todas são DAOs que todas se organizam da mesma maneira. Daí que vem essa dificuldade de compreender cada DAO. Porque, como eu falei para vocês um pouco mais cedo, as cooperativas e as empresas, por exemplo, têm as suas governanças. As DAOs também têm suas governanças. E como existem milhares de DAOs com milhares de produtos diferentes, cada uma aderiu a uma forma de se organizar. Então existe um grupo de pessoas, que eu estou incluído, em que estuda como que DAOs se organizam. Qual é a melhor forma de se organizar uma organização descentralizada? Qual é a mais eficaz? Qual que é a menos eficaz? E aí vocês vão aprendendo assim, percebendo que cada uma vai ter uma estrutura, cada uma vai ter uma cultura. Eu trouxe algumas estruturas, algumas governanças, para ficar um pouco mais tangível essa diferença aqui de produtos, né, de tipos de DAOs, também de tipos de governança, né? Como que as DAOs, se as DAOs se organizam de formas diferentes, como que quão diferentes são essas organizações. Então, o primeiro caso que eu peguei aqui foi a Uniswap. A Uniswap, para quem não conhece, é uma aplicação descentralizada em que você pode vender e comprar moedas. Então, se eu tenho uma moeda X, eu quero comprar a moeda Y, eu vou vender uma moeda e comprar outra. Assim, de forma bem simples, ela é feita para isso. E a Uniswap foi um produto que foi lançado em 2020, e ele ganhou esse mercado, né, que a gente chama de corretoras descentralizadas. Corretoras como uma Binance, como uma Coinbase, só que não tem uma empresa por trás. Quem administra a Uniswap, quem administra toda a estrutura que compõe essa aplicação, é uma DAO, é uma organização descentralizada. Então, só para trazer mais números, para tangibilizar um pouco mais, a Uniswap fatura quase 4 bilhões de dólares desde a sua concepção em 2020, e hoje tem quase 5 bilhões de dólares depositado nos contratos inteligentes da Uniswap. Então lembra aqueles contratinhos que eu falei para vocês, que são programas que as pessoas interagem. A Uniswap tem os contratos inteligentes dela e tem quase 5 bilhões de dólares depositados lá. Por quê? Porque as pessoas usam a Uniswap para comprar e vender moedas, e tem gente que deposita dinheiro lá para poder facilitar essas compras e vendas e ser remunerado por isso. Então a Uniswap tem ela ataca esse mercado e ela prevaleceu sobre esse setor. Como que a Uniswap funciona? Organizacionalmente. Então aqui a gente analisou como produto, aqui a gente analisou, pô, a Uniswap é um produto lucrativo, e esse lucro vai para uma DAO. E essa DAO, essa organização, ela tem uma forma de se organizar diferente de muitas outras. Então aqui, no caso da Uniswap, por exemplo, ela tem 3 etapas para você conseguir aprovar uma proposta, por exemplo, né? Então, vamos supor que a Uniswap tenha 1 bilhão de dólares no tesouro dela, né, de dinheiro, e eu queira receber 100 mil dólares ali dentro. Eu quero pegar esse dinheiro para conseguir fazer uma iniciativa educacional sobre governança, por exemplo. Eu tenho que passar por uma série de etapas aqui, né, que está descrito nessa imagem que eu montei um tempo atrás, e eu tenho que respeitar essa governança. Então aqui eu preciso, por exemplo, aqui
de 1000 tokens, 1000 moedinhas Uni, que é uma moeda da Uniswap, para eu apresentar uma ideia da governança. Eu preciso de pelo menos 25.000 moedas, 25.000 tokens Uni, votando ali, apoiando a minha ideia. Aprovado, eu preciso passar por uma nova votação, eu preciso de novo de apoio, e depois preciso submeter de novo a minha ideia numa governança que a gente chama de on-chain, e conseguir ainda mais apoio para aí sim a minha proposta de ideia, né, o uso do capital para educar pessoas sobre governança ser aprovado e o dinheiro ser liberado. Essas etapas aqui, quem decidiu foi a comunidade da Uniswap. A galera da Uniswap DAO, dessa DAO que a gente está falando, eles falaram, pô, isso aqui é uma forma inteligente da gente conseguir liberar capital para as pessoas fazerem paradas. Vamos fazer assim. Isso aqui pode ser que tenha mudado no último mês, e eles sempre estão mudando porque eles sempre estão aprendendo com os erros. Então, a forma como era quando o Uniswap começou não é a forma como ela é hoje em dia. E todas as DAOs vão se adaptando para conseguir melhorar em termos de segurança, melhorar em termos de eficiência. Então, essa é a estrutura, é a governança da Uniswap. A Maker é uma outra DAO. É uma DAO com um objetivo completamente diferente. Ela tem a ideia de criar um criptodólar descentralizado. Então, se o Bitcoin lá atrás era um dinheiro descentralizado, a Maker quer criar um criptodólar descentralizado. Ela tem uma moedinha que acompanha o valor do dólar e ela implementa políticas monetárias para conseguir fazer essa parada acontecer de forma estável, segura e rentável para o projeto. Como que ela funciona? Ela tem uma forma bem específica de funcionar, mas a estrutura, a base dela, é parecida com a do Swap. As pessoas têm token MKR, que é a moedinha da Maker, e elas podem votar a favor ou contra as propostas que são submetidas na Maker. Então, se alguém fala, por exemplo, pô, esse criptodólar de você, o nosso criptodólar, eu acho que ele está tendo pouca adesão, pouca gente está usando essa moeda, né, esse dólar que a gente tem. Vamos dar dinheiro para as pessoas usarem nossa moeda e assim incentivar o uso e usar o dinheiro que a gente tem aqui em caixa para fazer esse programa de incentivo. Se as pessoas se as pessoas que têm MKR votarem a favor, o dinheiro vai ser usado. Se as pessoas que tiverem MKR votarem contra, o dinheiro não vai ser utilizado e as pessoas precisam discutir internamente para conseguir encontrar uma proposta que todo mundo concorde e vote a favor para que isso aconteça. Então, e aqui na Maker, como outras DAOs, né, como outras organizações, as ideias são discutidas normalmente no ambiente interno. Então, por exemplo, no Discord, em fóruns, e depois que essas ideias são discutidas ali dentro desses fóruns, elas vão para a votação numa, num outro, no outro, em outras ferramentas. Então, por exemplo, o Snapshot é uma ferramenta muito usada para votações, e a Maker, por exemplo, adere a essa ferramenta, a Uniswap também. Então, existe esse momento de discussão de ideias e esse momento de votação das ideias. E, a ferramenta, e o que decide se vai ser liberado dinheiro, por exemplo, ou não, são a quantidade de apoio, né, político que é representado por essas moedas, né, que são, no caso da Maker, o MKR, no caso da Uniswap, o Token Uni. Por fim, né, eu quis trazer também esse projeto aqui, que é o Boto, né? O Boto é uma DAO também uma DAO bem específica do ramo da arte. Então, uma galera criou um coletivo artístico onde existe uma IA. Essa inteligência artificial, ela cria arte a partir de algoritmos, né? Então, vamos supor que a gente use 3 tipos de algoritmos, que eu não conheço os nomes aqui dos algoritmos, mas 3 algoritmos específicos, a gente mescle prompts, né, de comando, e esses prompts geram uma arte para mim, geram uma imagem, como se fosse um Midjourney, algo do tipo. E essas artes, né, elas ficam à disposição para pessoas poderem votar quais são as melhores artes. Então vamos supor aqui que eu tenho uma IA, eu gere 10 imagens, e aí vocês têm tokens Boto, né, que é o nome da DAO. E aí vocês têm que votar em qual é a arte que vocês acham mais bonita com os seus tokens Boto. Aquele que tiver mais votos vai ser eleito o vencedor, vai ser eleita a melhor arte gerada a partir dessa inteligência artificial. Feito essa votação, essa arte que foi votada com a melhor vai virar um NFT, vai virar um token não fungível. Não vou entrar aqui nas minutos de NFT, mas pensem que como se fosse um quadro de arte, por exemplo,
e a gente vai colocar a venda no leilão para as pessoas que quiserem comprar. O modelo de negócio da Boto é esse, né? A ideia dela é essa, é descentralizar a curadoria de arte. E quem gera, de novo, né? Quem gera as artes não são as pessoas, mas sim uma IA que ela criou junto com os desenvolvedores do time. Então aqui, né, tá a carinha do site, que é toda essa vibe maluca deles aqui. Mas o principal que eu queria mostrar é essa obra que foi vendida, acho que no começo de 23, né, acho que foi janeiro de 23, que, de novo, essa arte aqui, que está na minha tela, foi gerada por uma IA. Os membros da Boto, que tem tokens, esses tokenzinhos, dessas moedinhas, votaram que, para eles, essa aqui era mais bonita, e eles venderam essa obra no leilão por 135 mil reais, 27 mil dólares, no desconto, no começo de 23. Então, isso aqui é um modelo de negócio para DAOs bem específico que a Boto criou lá em 2021. E existem, tipo, como eu falei, mais de 100 mil DAOs no mercado hoje em dia. Existem algumas que conseguiram pegar tração porque os produtos eram muito bons, como a Uniswap, como a Maker, até mesmo a Boto. E tem algumas que não, os produtos, né, não são tão bons assim, porque DAO, né, como eu vou falar aqui no final, DAO é só uma forma das pessoas se coordenarem. Elas não são produtos, né? Eu ter uma DAO não vai me fazer ganhar dinheiro ou perder dinheiro, né? Provavelmente, se eu não pensar direito, vai me fazer perder dinheiro. Mas é só uma forma de me coordenar, como uma empresa como uma cooperativa e assim por diante. A vantagem das DAOs é que elas são nativas de cripto. Elas interagem muito melhor com blockchains, com aplicações descentralizadas, do que, por exemplo, uma empresa tradicional. Muito melhor. Então, isso que é preciso que vocês coloquem em mente, né? DAO é só uma forma de se coordenar. Então, por fim, né, para resumir essa etapa das DAOs, o Bitcoin começou essa nova era da internet e a Ethereum permitiu que essas aplicações descentralizadas fossem geradas e desenvolvidas. DAOs são organizações descentralizadas e uma forma de trazer um novo modelo para negócios e sociedades se coordenarem. E DAO não é uma empresa, mas é um modelo de coordenação. Desde uma startup até uma nação pode se tornar uma DAO. E temos uma dúvida aqui. Modular Training. Você acredita que a maioria das DAOs possui modelo de negócio? Não, não acho. Acho que a maioria das DAOs não possui modelo de negócio sustentável. Acho que é minoria, na real. O que a maioria das DAOs, para uma parada mais complexa, mais complexa, o que elas fazem é, mano, imprimir moedas, né? Porque como eu falei para vocês, existem esses tokens, né, que são usados para votação dessas moedas. E esses tokens têm um valor de mercado, né? Se houver demanda, vai ter um valor de mercado. Então, o que as DAOs fazem muito é criar um produto, levantar capital de fundo de investimento, por exemplo, e aí, quando chegar num momento em que eles interpretam como melhor, eles emitem moedas, emitem tokens, né, como Ether, não como BTC e Ether, mas só para ficar mais simples, como BTC e Ether e outras moedas. Eles emitem essas moedas e aí eles conseguem rentabilizar ou pagar as contas com as moedas que eles emitiram. Então é literalmente imprimir dinheiro para pagar as contas. Eles imprimem o próprio dinheiro para pagar as contas. E aí eles vão trocando por dinheiro de verdade. Então, eu troco, sei lá, imprimo aqui 1 milhão de guilibas, como por exemplo. É, Se alguém quiser comprar um guiliba por $1, eu tenho $1 milhão. Se tiver 1.000 pessoas querendo comprar um guiliba por $1, isso vai ganhando uma escala. Então a questão é, se existir pessoas dispostas a comprar moeda, eu conseguir vender essa moeda por esse preço, a DAO sempre vai ter dinheiro porque ela vai estar vendendo essas moedinhas que ela imprimiu a custo zero, né? Eu sempre reitero, para você imprimir uma moeda, para você emitir um token, você não paga nada. Você paga só custo para transacionar na blockchain, mas você não paga, né? Você não está pagando nada, você só tem que emitir a parada. O importante é você ter pessoas dispostas a querer comprar essa moeda. E aí, né, a maioria das DAOs não são sustentáveis, mas elas têm dinheiro que elas mesmas imprimem com essas paradas. Ideal para todos os projetos. Cara, eu acho que não é bom pra todo mundo, não, velho. Eu acho que não precisa ter DAO pra tudo, sabe? Não acho. Porque tem algo assim, é legal, tem vários benefícios em termos regulatórios,
regulatório principalmente, eu acho. Mas se tiver um produto bom, que seja sustentável, que gere receita, é muito melhor não ser uma DAO, sabe? Porque quando você vira uma DAO, a cobrança sobre o projeto ou os riscos associados a virar uma DAO é muito grande. Porque se eu for uma startup, por exemplo, 5 pessoas, por exemplo, né? E a parada rola, a parada tem receita, eu não tenho que prestar conta para ninguém. Tenho que prestar conta para quem está ali dentro. E se eu tiver investidor de fundo de investimento, por exemplo, para meus investidores. Se eu vir uma DAO, cada filha da mãe que rodar um token vai querer dar pitaco na porra da DAO. Vai querer falar que você não está fazendo as paradas direito, seu produto não funciona, o token não está subindo, e coisas do tipo. Então acaba sendo uma pressão, né? É o modelo é a mesma coisa do modelo de ICO, que se via muito em 2017, né? De você captar recursos de outras pessoas, essas pessoas receberam uma moedinha. Naquela época nem se falava de DAO naquela época, mas você recebeu uma moedinha e essa moeda não te dava poder de voto, mas te dava pressão, né? O pessoal que investia no projeto não queria que o projeto prosperasse para as moedinhas deles valorizarem, né? Então acho que não é preciso a galera criar DAO para tudo. Tem coisas que é legal criar, tem experimentos como o da Boto, por exemplo, que são muito mais escaláveis se você fazer uma DAO. Mas tem coisas que não precisa, né? Eu acho que nem tudo precisa de DAO, não. Eu acho que precisa analisar se a ideia de DAO faz sentido para cada projeto. É essa mensagem eu queria deixar para vocês. Nem tudo deve ser DAO. DAOs não são empresas, são só formas de se organizar. E é, os conceitos de cripto são muito importantes para vocês entenderem cada pedacinho assim, de como uma DAO funciona. Galera, como o Thiago falou aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí, velho. Estamos aí para ajudar. Se algum conceito não ficou claro, só falar. Eu perguntou aqui como impedir que um cara que tem muitos tokens não comande a DAO. Isso é uma coisa que tem sido bem discutida hoje em dia. Tem várias organizações que estão criando conselhos de segurança postos por pessoas que defendem a DAO nesses momentos. Então, vamos supor aqui que eu crio um conselho na DAO Giriba aqui para que esse conselho fique de olho para ver se uma pessoa está querendo atacar essa DAO, para roubar o dinheiro dela, por exemplo. Nós, membros do conselho, tá, 5 pessoas, esses membros eles têm muito poder, né, têm muita voz nessa governança, ou seja, eles têm muito token, né, muita moedinha para poder votar, e aí eles se juntam para barrar qualquer proposta que seja nociva para a DAO. É um grau de centralização, ou seja, essas 5 pessoas vão ter muito poder, né, o poder vai ficar centralizado na mão delas, mas ao mesmo tempo é uma forma de proteger. Então, muitas DAOs têm discutido essa questão de riscos de ataque, né, e mecanismos de proteção mantendo a descentralização.
Ela perguntou se eu acho da Aragon. Pô, velho, assim, Aragon é. Agora, Aragon, para quem não conhece, é uma ferramenta para você criar DAOs, né? Basicamente é isso, né? Você pode usar Aragon para criar uma DAO. E a Aragon é boa, saca? Mas tem várias outras tão boas quanto assim, sabe? Eu acho que depende muito para o que você quer e qual o objetivo da sua DAO, por exemplo. Por exemplo, eu curto muito, por exemplo, as ferramentas do Nossos Guilds, né, Gaia. Eles têm, tipo, a forma de você estruturar sua governança lá, gerir seu tesouro de forma descentralizada. Porra, é muito bom. As ferramentas também da Argo é boa, do Nossos Guild é muito boa. E também tem o Naus Build, uma ferramenta de uma DAO específica. Para tu criar uma DAO lá, 3 ou 4 cliques, de forma gratuita. Tem que pagar taxinha no Ethereum, mas é gratuito. Então, também é boa. Mas a Aragon é top também, é boa. Só que eles estão meio que saindo do nicho do ramo de DAOs, assim, porque deu um chabuzinho lá atrás, um tempo atrás, e eles estão meio saindo do ramo. Curi perguntou qual a DAO mais maluca? DAO da calvície. Deixa eu ver se eu acho essa porra aqui. Parará, como é que chama? Pera aí, já vou achar essa parada aqui pra mostrar pra vocês. DAO da calvície. Sempre falo dessa porra quando alguém pergunta. Guilherme, ainda vou ser exigente ainda, cara. Sei que você falou da calvície da aí que pode ser boa, mas acho que vale a pena até mencionar um pouco pra galera também sobre a Nouns. Eu sei que você estava bastante movido por lá, viu a coisa subir e talvez começar a cair. Você consegue também trazer em poucas Os palavras aí o que que é a caras Nouns pra gente? se juntaram. Os caras se juntaram pra tentar resolver. Achei, cara. Deixa eu ver o nome da DAO aqui pra abrir pra vocês. HairDAO, achei. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu adoro essa DAO, velho. O marketing dos caras é muito bom, velho. Puta que eu pariu. Isso aqui, ó. Precisamos ajudar você a ajudar com a queda de cabelo. Então, tipo, é assim, parece piada, mas é bem sério a parada. Tipo, eles se juntaram pra resolver o problema da calvície. Então, eles levantaram uma grana de fundo de investimento mesmo, botaram uma grana de fundo de investimento e captaram dinheiro da comunidade. Eu acho que eles têm uns 3 ou 4 milhões de dólares no tesouro deles, no caixa que eles têm, né? E aí, eles têm o tokenzinho Hair, né? O tokenzinho cabelo aqui. E eles fazem pesquisas realmente, né, para conseguir trazer soluções que a própria indústria farmacêutica não traz. Então, tem uma galera que é cientista, né, e aí tem todo um processo da governança que eles têm. Aqui eles têm 8 em cada 10 homens é calvo, 60% dos homens é calvo. É muito, muito foda. Ai, é muito bom. E aí, tipo, a galera da comunidade pode apresentar propostas para solucionar a calvície, e aí, se as pessoas acham que é eficiente ou não, as pesquisas são financiadas, mas existe todo um time um time que supervisiona as pesquisas para ver se o dinheiro está sendo bem direcionado. Então talvez seja a DAO mais da hora que eu já achei. E tinha uma outra, mas hoje em dia os caras não estão mais ativos, que era aquela DAO, é a Cult DAO, mas a Cult DAO deu uma morrida, que era aquela de organizar manifestação, né, financiada pela DAO. Então, você conseguia levantar meio ITER, 1 ITER, 5 ITER, a depender do tamanho da manifestação, né, que você conseguia organizar. Acho que foram as DAO mais da hora que eu já vi. Da hora sim, né? Não gosto de manifestações, não. Não promovo nenhuma manifestação, mas eu achava interessante. Guiriba, tá me ouvindo aí? Dá um link aqui pra vocês. Acho que o Discord tá bom. O ult da White Paper é muito bom, mas eu não tenho aqui na mão. Depois eu mando. E a Naus, velho. Porra, a Naus eu gosto pra caralho, mas a Naus nem falo. Tô precisando. A Naus é massa também, né? Eu nem falei da Naus aqui pra tentar procurar coisas diferentes, porque muita gente tem gente que eu não, tem gente próxima a mim que não manja de DAO e conhece a Naus, por isso que eu não mencionei aqui na apresentação. Mas a Naus também é um exemplo de DAO massa, né? Não é um louco, mas é uma DAO massa
financia qualquer coisa. Então eles têm um tesouro, tem 13 milhões de dólares no tesouro, salvo engano. E aí qualquer pessoa pode apresentar uma proposta lá para usar o dinheiro. No caso da Naus, né, o objetivo deles, se a Herdal conseguir solucionar o problema da calvície, a Naus, a meta deles é promover a marca deles, que é esse óculos aqui, né? Então, a Naus, a ideia deles é fazer isso, né? Promover o óculos, e aí a forma de promover o óculos pode ser desde fazer um evento até, sei lá, uma vez eu vi uma proposta que financiava camisinhas anãos. Então vinha, a galera distribuía em algum evento uma camisinha com uns óculos assim. Tipo, isso é eficiente para promover a marca ou não? Se a galera achar que sim, eles te financiam para fazer isso e fazem. Tanto que tem uma proposta mó massa assim, dos BR fazendo aqui, que é entrar na sociedade de um bar gamer na Vila Madalena de São Paulo, né? Que é essa propostinha aqui. Então eles estão pedindo aqui 700 mil dólares, eu acho, para conseguir entrar como um sócio nesse bar gamer aqui. E é uma galera brasileira que está na Naus, faz uma cota, né? O JP, o The Bauer. Então, tipo, os BR que entendem a governança da Naus, vivem essa parada o tempo todo, e aí estão com a ideia de meio que tentar levar a marca da Naus para São Paulo, né, para o Brasil, através dessa compra, dessa participação desse bar que fica ali no Beco do Batman. Então essa que é a ideia, por exemplo. Então a Naus é um outro exemplo de DAO que financia, é bem claro assim, eu falei para vocês que a Uniswap tinha um objetivo específico, a Maker também tinha, a Boto também tem, e a Naus já, tipo assim, ela é bem abrangente, ela financia quase qualquer coisa, né? A questão é ter relação com os óculos dela. E no caso aqui, o token de governança, é o NFTzinho dela aqui, né? Então você pode comprar o NFT, essa figurinha aqui, no leilão. Se você comprar, você ganha um voto na governança, né, dessa DAO. Uso pau de óculos. É isso aí. Disse o poeta. Por valeu aí por falar das minhas redes sociais, meu cara. Quase eu nunca falo essas porra. Mas quem quiser me seguir aí para ver o que eu produzo, o Curi colocou meu Twitter aí, o Grinho BRB. Eu também, a maioria das pesquisas que eu produzo sobre DAO, sobre outros setores, é na Paradigma Education, Paradigma Edu, é onde eu trampo, mais uma cota, e é onde eu mais posto conteúdo sobre. Riba, você me escuta, meu caro? Fala que sim. Alguém tá me escutando aí no chat, galera? Se alguém tá me escutando, fala que sim, por favor, aí, só pra... Aí, pô, o Discord hoje não tá cooperando com a gente. Guiriba, você me escuta? Não? Não tá ouvindo, Guiriba? Puta merda. O Discord hoje não tá favorecendo a gente, pessoal. Eu estou. Quando não é o Elon Musk dando hug na gente, é a galera do Twitter, que eu nem sei quem que é o fundador ainda. Vou sair Depois e eu vou entrar aqui. pesquisar e já jogar no... Demorou, Guiriba. Guilherme, me escuta? Não? Ixi, hoje o Discord tá difícil. Alô, alô, Guilherme. Agora sim, pô. Aê, pô, finalmente. Boa, boa, boa. Hoje o Discord tá falhando com a gente, cara. O Discord tá falhando com a gente. Acontece, Discord é foda. E aí, pô, bravo demais a aula aí. O pessoal já falando que já estão capturando o CEO do Discord também pra deixar nós embaixo aí. Vão tirar o Telegram Discord da gente, quero só ver o resto. Como é que eu vou Não trabalhar, é né? fácil. Pô, como é que eu vou trabalhar? Como é que a gente vai seguir proposta em DAO, Riba? Daí não vai ter como. É, Mas, pô, aula brabíssima aí, Riba. Obrigado demais aí por ajudar a gente a abrir esse grupo de estudo aí de governança aqui na Modular. Para o pessoal aí que teve problema de conexão, acho que hoje o pessoal não queria trabalhar, então tivemos alguns BOs de conexão aí, mas vamos subir a aula depois aí, a gravação da aula no YouTube também com a apresentação. Quem não conseguiu pegar a apresentação também aí, o link tá no chat, a gente já já postou algumas vezes aí, eu vou mandar de novo aqui ainda para quem não conseguiu, quem quiser dar uma lida aí também para além do que o Guiriba trouxe pra gente. Pô, tô
Deixa eu pegar aqui. Aí, pronto, o Modular TN já até mandou o link aí. Top demais. Alguém tem alguma outra dúvida aí, pessoal, também? Não sei se a Gabi quer puxar alguma coisa também antes da gente encerrar, quer falar alguma coisa. Sei que ela ficou também de mostrar pro pessoal como minta os NFTs, então fazer isso eu também tinha até esquecido. A gente tá tendo um NFTzinho de cada aula. Guiriba, depois você me manda a wallet aí, eu vou mandar na guiriba.if lá, mas o nosso NFT da aula de hoje também já tá disponível aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo aqui, porque eu tive que entrar pelo telefone, porque hoje o Discord não tá querendo deixar a gente trabalhar. Mas é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem para mandar aí. O brabo Guiriba tá aqui com a gente hoje. Como vocês viram aí, o cara sabe muito, muito mesmo. Tem pesquisa muito braba sobre DAO, sobre outras coisas lá. E agora tá mandando ainda sobre o futuro da calvície pra gente. É isso aí. Eu escrevi Olha um só. artigo sobre a Hair DAO, aí se vocês quiserem aprender mais, eu expliquei isso tudo da governança deles aí. Lembrei aqui. Aí, galera. Boa. Porra, bom demais, Guiriba, bom demais. Guilherme, pô, cara, fica aqui meus agradecimentos. É uma pessoa, como sempre, fora da curva. Referência de DAOs aí pra galera toda pra gente também. Então, cara, muito obrigado mesmo pela participação e pela explicação de hoje. Sei que dá um tema aí que dá para falar umas 12 horas seguidas, se deixar, quando a gente puxa as polêmicas. Então, né, Guilherme? Achei que você ia puxar a Ô, polêmica da fundação aí, não, Fundação hoje, Idal. hoje eu tô ganhando na paz. Domingão, pá, hoje é paz. Só paz. Boa, boa. Mas é isso, galera. Tem mais alguma coisa para trazer? Então é isso, galera. Porra, obrigado demais aí pela primeira aula. Como eu falei, a gente vai subir gravação, tudo mais. A gente tem um chat aqui de governança também no Discord. Podem mandar dúvidas, perguntas aí. A gente vai estar aí trocando ideia por lá. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta também para o Guiriba, podem mandar lá no chat. A gente compartilha com ele aí. Eu dou um ping nele, qualquer coisa depois também. Guiriba é brother nosso. E é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo aí também pela disponibilidade de colar com a gente aí nesse domingo. Domingo que vem tem mais? Domingo que vem tem mais, então vamos ter mais aulas aí. Vai ser bem interessante esse grupo de estudo aí, como a Gabi trouxe no início aí da aula de hoje, apoiado pela Arbitrum. Estamos fazendo coisas diferentes aqui no Brasil, trazendo uma galera muito, mas muito diferenciada, como vocês puderam ver aí. Guiba está envolvido com DAO, pô, desde 2020, 2021, salvo o melhor juízo, construindo DAO, participando de várias coisas, desde governança até escrita e etc. Criticando o DAOs também, a gente inclusive teve a possibilidade de fazer uma palestra junto também, trazendo críticas sobre DAOs, então o cara sabe demais. E é isso, galera. Obrigado mesmo pela participação de todo mundo. Guilherme, muito obrigado pela aula de hoje aí. Depois eu pago aquela breja lá para você, para a gente acertar isso aí também. E é isso, galera. Bom final de domingo para todo mundo aí. A gente vai trazendo o resto das coisas. Depois a Gabi vai fazer alguma coisa para a gente explicar como minta os NFTs também aí das aulas. Talvez a gente faça um vídeo explicativo até para conseguir compartilhar a tela, que hoje, como vocês viram aí, tá meio complicada. Então é isso. Agradeço a todo mundo aí pela presença. Muito obrigado, Guilherme, pela aula, pela estar junto aqui sempre com a gente. Guilherme não, perdão, Guiriba. E é nóis, galera. Precisando de alguma coisa, estamos aqui no Discord. Mandem mensagens. Guiriba, é contigo, meu cara. Pô, véi, só agradecer a oportunidade aí. Sempre gosto de falar essas paradas aí, de DAO. Sabe que eu gosto pra caralho. E, pô, você ficou não claro algum conceito aí, porque é conceito pra caralho pra uma aula. Pra mandar uma DM aí, nós troca ideia de boa e tal. Se tiver em algum evento aí, só falar, nós tomamos uma breja e troca ideia também. É nóis. E, porra, bom demais estar aqui, velho. Bom fim de semana pra vocês aí. É isso, galera. Obrigadão aí. Bora descansar aí, que semana tá só começando.